preciso de 2 atalaias, 2 microfones sem fio. Fala atalaia que não pode estar cochilando. Mas aí para trás, porque quando alguém pedir a palavra, você vai trazer o microfone, que os irmãos poderão falar, tem que falar menos do que eu, tá? Não, lá para trás, irmão, porque lá para trás, ok? Lá para trás, porque de lá está vendo cá. Ah, desculpa. Colocamos no boletim dessa semana um resumo daquilo que falamos domingo à noite sobre crise de mantença, nessa série de estudos sobre família, sociedade e reversos. Como dissemos domingo passado, aliás, próximo domingo à noite eu vou falar sobre a questão de mudança as alterações emocionais por conta das crises, tá? Uma crise, um reverso pode trazer uma mudança emocional. O caso da Noemi, ela ficou amarga, sofrimento, um grande impacto, um grande choque, pode deixar uma pessoa amarga. Eu sempre peço a Deus que não me deixe amargo na velhice. Sempre peço. Vimos que a família é o espaço intermediário entre o indivíduo e a sociedade. Tudo que acontece com a família, na família, sejam tensões, crises sociais, problemas, traz uma alteração no ambiente familiar, consequentemente produzindo seus efeitos no indivíduo, e na sociedade. Às vezes nós culpamos muito a sociedade quando influencia mal a família, e esquecemos que a sociedade também sofre a influência das famílias. Não existe uma sociedade isolada e uma família isolada. Por mais que você tente prender seus filhos, proteger sua família com cercas, se ele sai, ele fica como um cachorrinho quando sai assim, sai batendo nos postes porque ele não tem hábito de sair. Ele não conhece a sociedade. Então, de certa forma, nós educamos nossos filhos para conviver nesse mundo, mas de maneira que eles possam viver a partir de valores que foram orientados. Cedo ou tarde, todas as pessoas enfrentarão o impacto de situações trágicas, inesperadas e desestabilizadoras. Crise é diferente de problema, que é diferente de tragédia. Tragédia é um acontecimento desafortunado, externo, que afeta as pessoas de formas diversas, entretanto pode necessariamente não conduzir a uma crise. Tem gente que lida com tragédia sem precisar entrar em crise. E há um fator precipitante disso. E esse fator precipitante, ele pode ser o detonador da crise. Quando esse fator precipitante é detonado,
nós podemos entrar em choque. Que é a forma pelo qual o organismo se defende. Eu posso entrar em choque, eu posso viver emoções intensas como medo, culpa, ira, tristeza, ansiedade, frustração, desorganização pessoal como apatia, insônia, desesperança, hiper ou hipoatividade, ideias estranhas, de suicídio, de alucinações, uma série de somatizações, dores em diferentes partes do corpo, enjoo, taquicardia, etc. Então, tudo isso faz parte da questão do choque provocado por uma tragédia. Essa tragédia, ela é caracterizada então por algo desafortunado, um acontecimento surpreso. Certa-feira fui fazer o exame de sangue, encontrei uma família, que vai restando uma família, né? Porque às vezes uma das coisas que a gente vai envelhecendo é que vai vendo que as famílias vão também diminuindo. E encontrei uma senhora que foi fazer exame de sangue. Ela disse: pastor, estão todos aqui. Só porque eu tenho 90 anos, pensa que eu vou morrer. Só porque eu tenho 90 anos, pensa que eu vou morrer. Chega um momento da nossa vida que, de certa forma, a morte é previsível. A gente vai falar sobre perdas, sobre morte. Entendo também que esta morte pode ser causada não apenas pela perda de alguém, mas, por exemplo, por uma grande decepção afetiva no casamento. Há divórcios que são livramentos, como alguns viúvas. Às vezes a tristeza é disfarçada de tristeza, ou de tristeza, a alegria disfarçada de tristeza também, às vezes. Fica chato estar sorrindo no lugar que você está alegre. A gente sabe que algumas cisões são libertadoras. Mas alguns divórcios são perdas que as pessoas nunca mais saem do luto. Precisamos entender isso. Especialmente quando ela envolve deslealdade. Por isso eu considero divórcio ou separação, alguns divórcios, algumas separações, como uma tragédia na vida de algumas pessoas, porque eu tenho ouvido alguns testemunhos dizendo: pastor, eu não sei com quem eu fui casado ou casado. Alguns conseguem superar esse fardo, outros não. Por isso quero falar sobre perdas nessa manhã, especialmente sobre morte. Há um livro já esgotado, titulado Quando Alguém que Você Ama Está Morrendo, publicado pela Juerp. A autora disse que vivemos numa sociedade sem morte ou que nega a morte. Ao mesmo tempo que lidamos e ignoramos as dores que batem às portas diariamente, poupando e levando filhos jovens, filhos adolescentes. Vivemos numa sociedade que parece não encarar a morte, ou a realidade da morte.
Nós vimos domingo passado que Elimeleque, em Ruth, capítulo 1, capítulo 1, diz que por conta da falta de pão na casa de pão, que Belém significa casa de pão, Elimeleque migrou para as terras de Moabe. O boletim de hoje fala mais ou menos sobre isso. E ele saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava este homem Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos chamavam Malom e Quilion, que eram efrateus de Belém de Judá. E tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Orfa e a outra Ruth, e moraram ali quase 10 anos. E morreram também os dois filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. O texto fala que chegou luto na casa de Noemi. E a condição de uma viúva naquele tempo era muito complexa, difícil. Por isso que a Bíblia é tão preocupada com a questão das viúvas. Hoje na escola bíblica, e eu continuo esperando meus alunos, nós começamos. Nós vimos que a palavra usada para violência, que foi generalizada na terra, envolve injustiça. Então Deus, na sua graça e misericórdia, sempre foi e é muito preocupado com a condição da viúva, por questão de justiça. No Novo Testamento a questão é tão relevante que passa então a existir no âmbito da igreja homens e mulheres cujo ministério primário diante de Deus é inclusive cuidar dos órfãos e das viúvas. Então é a preocupação de Deus. Agora, diz a palavra, que a palavra usada, quando diz que ficou, e Noemi ficou com seus 2 filhos, morreu Elimeleque, marido de Noemi. Isso é uma expressão comum no hebraico, porque o hebraico fortalece a ideia do homem, mas nesse texto, e o texto mostra que a figura central de todo o texto é Noemi. Diz que ela ficou viva, permaneceu viva, ficou separada de longe de seus 2 filhos e marido, por causa da morte. A ideia ficou viva, permaneceu viva, acho que ela é mais profunda do que viva. É como se não houvesse outra opção para Noemi a não ser ficar viva. Por isso que o hebraico diz sobrou viva. Porque essa senhora, em terra estranha, e passou a lidar com o próprio preconceito, porque o Talmud vai dizer que aquilo foi uma condenação, foi uma punição por terem deixado a terra de Judá. Porque isso mostra que às vezes a viúva ainda passa pela condenação, ouviu a pessoa que perdeu. De certa forma está dizendo, olha, isso aconteceu por responsabilidade de vocês mesmos, você que sobrou, porque vocês saíram de Judá. Então a família
passa a lidar com o luto. Billy Graham, em seu livro A Morte e a Vida Além, diz que luto é com certeza algo que a maioria de nós tem que enfrentar em algum momento da vida. Quando a morte nos separa de alguém que amamos, passamos por um período que chegamos a pensar que nunca ninguém sofreu o que estamos sofrendo. Mas acontece que a melancolia é universal. É a maneira como enfrentamos o momento que é particular e é pessoal. Então, antes de avançar nesse assunto, eu vou abrir a oportunidade, se alguém quiser, desde deixei feliz, tem que sempre agradável para pessoas, mas se alguém entre nós poderia contar brevemente, principalmente eu, qual foi o impacto da viuvez na sua vida? Em que momento a viuvez chegou na sua vida? Alguns aqui, talvez a viuvez tenha chegado quando os filhos eram pequenos. E às vezes a mulher não tinha receita, não trabalhava fora. Numa época a mulher não trabalhava fora. E de repente você, além da perda do ente querido, você passa por uma que se chama de desvalia. Desvalia é algo que acontece muito com idosos. É quando você vai perdendo o seu padrão de vida e a sua condição de autonomia de vida, inclusive financeira, e passa a viver, às vezes, alguns até com escala. Dependendo da quantidade de família, 5 dias fica com um pacote, outra fica 5 dias com outro com um pacote, outro mais 5 dias. Então, o idoso, que às vezes teve autonomia sempre de vida, ele passa por um momento muito sofrido, porque ele vai sendo jogado de casa em casa, porque cada vez mais, cada vez menos, as pessoas têm tempo de cuidar. Daí, portanto, das creches para idosos. É algo que a sociedade precisa requerer, creche para idosos. Mas a viúva passa por essa desvalia. Eu me lembro, minha tia dizia: meu filho, eu fui Dona Gemima enquanto o pastor Nino foi vivo. Depois que o pastor Nino morreu, eu passei a ser ninguém. É um sentimento de desvalia. Alguém quer partilhar isso brevemente? Alguém passou por isso, queira partilhar? Ficou na condição viúva? Qual foi o sentimento, às vezes, dos filhos pequenos? Tem alguém? Ninguém quer? Brevemente. Claro que se eu tivesse que falar da minha viuvez, eu a noite inteira, o dia inteiro, eu não ia poder expressar. Mas eu vou retroceder um pouquinho aquilo que o pastor falou antes de iniciar a mensagem. Sobre o divórcio e sobre o viuvez. No dia que o Senhor recolheu o meu esposo, eu ouvi do meu filho Marcelo a seguinte colocação: amo até hoje a memória do meu marido, respeito com todo o meu coração, mas os meus filhos sabem o pai que eles teve em relação ao seu gênio, que era difícil. E o meu filho disse: mãe, Deus sabe todas as coisas. Eu sei que a senhora está muito abalada, eu sei que a senhora está muito triste, mas Deus tem um propósito. E realmente aquilo ali eu fiquei pensando. E adiante eu vi, para dizer assim, Deus te livrou, te libertou. Eu tinha sonho de ir aonde meu pai se converteu, ainda eu muito menino. E eu nunca tive oportunidade. Mas no ano que meu esposo faleceu, no ano seguinte, eu viajei um mês. Que idade tinha seus filhos? Eles, a caçulinha, que é a Silvia, estava com 13 anos. Alguns já trabalhavam? Já, Marcelo, Tereza, Márcio, Roseli. Eu sei que a senhora sempre foi uma senhora operosa, então, no seu caso, a
família lidou com a viuvez, uma perda um tanto mais até pela faixa etária. Mas em alguns casos, realmente, a reação é essa, outras a reação é completamente diferente. Alguém mais teve uma experiência diferente dessa? Ficou no impacto, às vezes numa situação financeira, uma Marista. Quero que os irmãos sintam isso para saber como a irmã sentiu, a Marista. Está fazendo 9 meses que meu marido faleceu. Foi um impacto muito grande. Depois de 45 anos, vivendo sozinho. Os filhos, cada um cuidando da sua vida. Eu fiquei assim, desamparada. Se não fosse Deus, talvez eu entraria numa crise profunda, que cheguei quase a isso. Porque eu não estava preparada, apesar de ele estar doente, eu achei que ele ia superar. Então, o dia que Deus recolheu, eu fiquei assim, impactada. Fiquei umas 2 semanas sem dormir, não conseguia comer, apesar dos filhos, dar todo o apoio. Então, foi muito difícil. E até hoje, ainda sinto a sua perda. Depois de 45 anos juntos, foi um feliz casamento, foi um ótimo marido, um bom pai, nunca deixou faltar nada, sempre procurou dar de tudo, conforto, a segurança, e de repente você fica sem nada. Sem nada, os filhos cada um já no seu canto, éramos 6, foram diminuindo, casando, indo embora, só ficou eu e ele, de repente ele vai também. E eu fiquei sozinha, mas eu tinha um Deus que pôde me consolar, até hoje ainda dói muito, mas estou superando, com a graça de Deus. Essa é uma experiência que nós lidamos no meio da igreja, no meio da família. O que eu quero falar com isso? Tive outros casos, eu sei que senhoras que ficaram com filhos pequenos. Me lembro da minha vizinha, quando perdeu o marido, 4 filhas, uma especial. Ele dava tudo em casa, de repente ficou, ela lutou muito para conseguir um salário mínimo de aposentadoria, perdendo a casa própria, desvalias, às vezes a família do cônjuge desaparece. E acontece isso, você perde inclusive família. Ainda mais se você tem filhos pequenos, algumas famílias tendem a se afastar porque isso significa responsabilidade ou preocupação para não gastar. Porque nós estamos falando com isso, isso é uma realidade. A perda traz uma crise. A perda traz crise de insegurança, o que vai ser da minha vida? Ah, mas você é crente, mas é natural ter. Alguns viveram. Quantos anos você ficou casada, Alice? 49 anos, não tem filho, ficou só. Pronto. Eu queria falar o seguinte, porque quem me ajudou em primeiro lugar foi Deus. E em segundo lugar foi a igreja. Então eu quero declarar a todos que a igreja foi parte da minha salvação. É a função terapêutica da igreja. Porque eu não tenho filhos, não. E meu marido era ótimo, maravilhoso, como todos sabem, né? E também ele não estava doente, em questão de 3, 4 dias, ele ficou ruim, só sabe da história, mas o povo não sabe. Em poucos dias ele, de repente, né, o senhor até falou com o pessoal do hospital, que eles não quiseram falar, falaram para o senhor que ele tinha falecido. Quando o senhor veio focar no senhor falar, me dar o recado, foi como se uma pedra enorme tivesse caído na minha cabeça. Porque aí eu pensei, o que vai ser de mim? Sozinha. Eu não estou me reclamando de bens financeiros, eu vivo bem, tenho meu apartamento, tenho aposentadoria. Mas há outros que não têm, entendem isso. Como? Há outros que não têm. Exatamente. Mas passa a questão de segurança também financeira. O senhor colocou Carlos
para sair comigo, resolver os primeiros problemas. Meu sobrinho é advogado, ela fez inventário para mim. Eu tive o socorro dos parentes e dos meus irmãos. A Daniela foi comigo no INSS, ela era secretária na época, a Iraci me ajudou. Então, irmãs que foram me visitar, como a Cláudia e a Marilena, que eu não esqueço nunca mais na minha vida. Então, são coisas que a gente não esquece nunca mais. Pode passar 3, 4, 5 anos. Mas eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e à igreja. Então, obrigado. Quem passa por uma perda, o primeiro sentimento é de segurança. O outro é ira. Ira contra Deus. E não pense que a ira vem só por conta que o filho era novo quando morreu. Tem pessoas que ficam iradas com Deus, mesmo que uma pessoa de 80, 90 anos falece. Ira contra Deus. Ira por conta dos recursos que faltaram, não foram suficientes. Às vezes revolta contra a família. Vem o sentimento de culpa. Se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse levado para tal médico. Eu me lembro quando a irmã Aracia Girando, o marido estava muito grave, e ela dizia, ela queria levar para São Camilo. Eu digo, minha irmã, Deus estava comigo, fui obrigado a sentar e dizer, olha aqui, seu marido não volta, a senhora tem que continuar a sua vida. A senhora tem um servidor público que é um hospital, que era. Porque às vezes o indivíduo, pela angústia da vida, eles resolvem comprometer todo o futuro, inclusive, de quem vai ficar. Se a senhora entra nesse hospital, vão prolongar a vida dele, porque infelizmente aí isso pode acontecer, ainda mais sendo particular. A senhora não vai ter condições para bancar essa despesa. A senhora só tem essa casa, então só tinha aquela casa que morava, e a sua aposentadoria, que eu sei que não é tão grande. Então nós vamos, se quiser conversar, sentar e precisamos levar. Porque fica às vezes um sentimento de culpa, se eu tivesse levado a tal médico. Se naquela dor de cabeça que ela teve, eu tivesse dado atenção. Então, culpa é um sentimento que bate a porta. E você começa a partir dessa culpa a ressentir todo o problema. Aí esse luto, que é uma reação normal, se torna um luto patológico. Colin fala sobre isso, que diz que é a redundância de falar sobre o morto, tendência de falar o morto usando o tempo presente. Ele não aprova isso, ele não gosta disso. Você fala daquele que é passado no presente. Ameaças claras de autodestruição, depressão profunda, comportamento antissocial, hostilidade extrema, consumo excessivo de álcool ou drogas em algumas pessoas, retraimento e recusa relacionar-se com outra pessoa, impulsividade, doença psicossomática persistente, veneração de objetos que lembram a pessoa falecida, recusa em alterar a arrumação do próprio quarto. Há casos que o ambiente é mantido do mesmo jeito como se fosse um santuário. Isso é um luto patológico. E acontece também entre irmãos de fé. Precisamos entender isso. Eu quero falar para os irmãos esta manhã é que estas coisas acontecem. Nós passamos pela crise de perda e às vezes é difícil chegar para o outro, olha irmão, você não pode isso, você não pode aquilo, quando você não está vivendo a experiência. Porque as pessoas que perderam pessoas queridas, às vezes sonham com a pessoa, sente o cheiro, sente a tez da pele e acordam depressivas. Às vezes até escuta a pessoa chamar. Hoje mudou, antigamente as pessoas se vestiam de luto, aí uma pessoa de luto que estivesse sorrindo no meio de alguém, aquela mulher da viúva, por que está rindo? Porque além da viuvez, ela está
estigmatizada pelo luto. Né? A mulher, o homem vestia de preto, os outros colocavam uma braçadeira preta com um item, mas esse luto que é normal passa a ser um luto patológico, passa a ser uma recusa de reorganizar a vida. E às vezes, quando você está num momento alegre da sua vida, você lembra que não pode sorrir porque está de luto. Há um tempo atrás, não se podia ouvir rádio, não se podia ver televisão, as pessoas ficavam enfornadas dentro de casa. Agora, imagine que algumas pessoas, às vezes numa terra estranha, fica viúva, marido assassinado às vezes, perde em acidente, aquilo não estava planejado. Quando se viu, chegou a notícia de morte. Eu tinha uma tia que, a partir do dia que o marido morreu, até ela morrer, nunca mais ela cantou. Não sei se foi a forma dela, era um garoto, eu conversaria sobre isso com ela. Não sei se era a forma de reagir ao luto, de assumir um luto para si. Ela tornou-se uma pessoa amarga, dura. Eu nunca me lembro de ter visto minha tia cantando. E olha que a igreja de Cordeiro, a igreja cantava muito. Agora, o que fazer? Você que passa por um momento desse, o que fazer? Você que quer ajudar alguém que enfrenta um momento desse. Observe a situação de Mara, de Noemi, perto do marido. A viúva era amparada pelos filhos e perde os filhos. Essas coisas acontecem. Se você der uma caminhada, fizer um turismo pelo cemitério de Vila Formosa, na Cachoeirinha, e observa as covas recentemente abertas, e você vai ver a faixa etária de quem está lá. São mortes imprevisíveis. E há um mundo que nós insistimos em não ver. Há um mundo que nós insistimos em não pactuar na dor. Eu quero dar, para finalizar, algumas sugestões de levantar a questão, mostrar que ela existe, que nós, os crentes em Jesus, passamos pela experiência de perda, sim. Eu tenho pai e mãe vivo, eu fico pensando como a minha cabeça vai funcionar com isso. Até porque eu não vi meus pais envelhecerem. Não posso estar com eles todas as vezes que eu gostaria de estar com eles. E nessa hora o meu compromisso com o rei vai precisar funcionar. Mas se você está passando por uma experiência dessa, inclusive, eu acompanhei uma família, inclusive questão de casamento. Eu acompanhei uma família que o pai saiu de casa, passou 3 meses sem dar notícia. E a família não tinha nada, eram 4 filhos. A filha tornou-se paraplégica. Emocionalmente a crise foi tão grande que ela travou numa cama, tornou-se paraplégica. Depois foi cuidada, hoje é fisioterapeuta, e uma boa fisioterapeuta. O que salvava aquela família
Primeiro, era um pastor que a igreja tinha que se preocupar com essas coisas. Mesmo pastoreando uma igreja de nível médio, um seminário com 800 alunos, uma missão com 150 missionários. As antenas do velho Davi funcionavam nessas áreas. Também, mulher viúva do marido dele. E o que ajudou aquela família foi a igreja. E na época nós tínhamos embaixadores do rei na igreja e sempre tinha a caixinha. E a caixinha, o dinheiro do embaixador do rei, foi usado na época para alimentar aquela família, ajudar na alimentação. Foi um negócio. Foi uma viuvez. Mas o que faziam para isso? Primeiro, vou complicar isso tudo. Reflita sobre o acontecido, ou ajude alguém a refletir sobre o acontecido. Não negue. Segundo, aceite a realidade ou ajude alguém a aceitar a realidade. O que aconteceu, aconteceu. Conheci uma senhora que durante muito tempo projetou a sua ira contra o pastor da igreja local, porque o pastor, ela é influenciada pelas esquisitices da mesa idiota. Ela entendeu que o pastor falhou e não tem ensinado que ela podia ressuscitar o morto. E o culpado foi o pastor, porque não deu ensino baseado em idiota, que podia ressuscitar o morto. E ela levou isso por muito tempo. Essa semana, segunda-feira, eu vi um testemunho sobre morte, sobre luto. Esse negócio na minha terra está troncho. Estou pedindo a Deus uma oportunidade, porque às vezes você faz um mito. Nós só temos santos vivos, não temos santos mortos. Nós somos santos vivos. Os que morrem estão no Senhor. Né? Estão com o Senhor. Mas era uma história de luto mal resolvida. Injusta. Então precisamos aceitar a realidade. O que aconteceu, aconteceu. Terceiro, expresse a sua dor. Ou ajude a expressar a dor. Para com essa história que crente não chora, crente não sofre, crente sente saudade, crente chora, crente fica zangado. A questão é que ele senta de novo no Senhor. É tempo de chorar? Chore. É tempo de sofrer? Sofra. Há um tempo de ressentir a mesma dor? Ressinta. Mas expresse a dor. Quanto mais você expressar a sua dor, mais você terá a oportunidade de resolver essa dor. Me lembro do pastor Paiva, que era professor da capelania do seminário. Ele dizia: a melhor coisa para curar uma dor no luto é voltar para casa o mais rápido possível. Encarar a realidade. Que deve ser uma sensação limpa. Como diz a frase, deixar alguém e voltar para casa, mas precisa ser vivida. Porque se você passa 3 meses viajando, quando voltar, vai ser a primeira vez. Essa dor precisa ser expressa. Essa dor precisa ser sentida. Essa dor precisa ser colocada para fora, sob pena de resultar em amargura, como foi no caso da Noemi. Terceiro, deixe um tempo para recuperar, ou permita, oriente ao outro, valorize o tempo do outro para se recuperar. Não há atalhos para o sofrimento. Não existem atalhos para abreviar a dor. Diz o Collins no seu livro sobre aconselhamento. Não há atalhos para abreviar a dor. Dor precisa ser sentida, dor precisa ser vivida, dor precisa ser tempo. Finalmente, faça os ajustes necessários para seguir adiante. O ajude que é preciso
ajustes necessários para seguir adiante. E aqui entra uma questão de desvalia. Sabe, às vezes as pessoas estão acostumadas com casa cheia. Os filhos acostumados a ter a casa cheia, a mesa farta, ter a presença do pai e da mãe. Acho que é no cemitério da Consolação. Cemitério de São Paulo tem aquela. Tem uma escultura assim, roubaram, né? Roubando tudo. Uma mesa, o pai, o filho, no lugar da mãe vazia. Interessante ver essas esculturas. Aliás, toda a minha arquitetura passa por lá. É preciso reajustar a vida, não é fácil. Às vezes tem que mudar de bairro, tem que morar com outras pessoas. Por que eu digo isso para os irmãos? É porque nós temos uma tendência de espiritualizar essas coisas. Se a pessoa não consegue superar porque não é espiritual, ou se supera logo é porque não sentiu. Não se abrevia isso. É o tempo. É o tempo. É o tempo da pessoa. Então, na sociedade, na família, na sociedade, um dos reverses, um dos infortúnios, uma das coisas que mexem com a estrutura, porque ela chega de forma abrupta, é a questão da perda. E essas perdas, além da morte, pode ser a perda da condição financeira, a perda do casamento, um divórcio, criar filho sozinho ou sozinha, que é um problema. Como explicar? É a cadeira. Pode sentar, é a cadeira. Põe na cadeira. É só. Entende? A vida segue dentro de uma normalidade, de repente é uma surpresa. Vai ter a lembrança, né? Esses temas mexem com as emoções. Vou concluir. Os irmãos vão almoçar. Mas o que eu quero falar com isso é que nunca estamos prontos, mas pelo menos podemos estar melhor capacitados para ajudar os outros. Primeiro, pensarmos mais na questão das viúvas e dos órfãos. Orfandade não quer dizer simplesmente necessidade financeira. Eu na realidade, no meu propósito, estou deixando ninguém triste essa manhã, mas nós temos que enfrentar essas coisas. Né? Inclusive as amarguras que o sofrimento pode causar, que não vai ver. Podia florear uma série de coisas aqui. Nós temos certeza da salvação de Jesus Cristo, mas esse corpo padece. Nós temos a esperança. Deus cuidou da dignidade da Alice, cuidou da irmã Irene, né? Então ela tinha quantos anos quando enviou, irmã? A senhora tinha quantos anos quando enviou? 40 anos ela ficou viúva. Filhos pequenos. Todos ficam. Então o que eu quero dizer com isso? Na realidade, que possamos entender o outro. Entender o outro. Não foi meu propósito mexer nas emoções, não é a minha linha. Mas, principalmente, que você possa ajudar o outro. E não cobre do outro. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que sair de casa. Fica junto. Mas, pastor, não aguento mais chá. Muda de sabor. Mas continua tomando chá.
Deus nos ajude e precisamos orar pelo pastor, talvez a história tenha mexido as emoções. E fica o alerta, né? Fica o aviso, no sentido de que quando acontece revés na vida, nós precisamos, no fim de tudo, nos reajustarmos. Eu preciso me reajustar à situação nova que ela oferece. Vamos ficar em pé. Você está segredo de pé? Precisamos sair um pouco da temática, tá? Vamos voltar à realidade agora. Mas, sobretudo, eu creio que isso visa capacitá-lo para ajudar alguém. Todo conhecimento que a gente recebe, sem dúvida, para ajudar alguém. Pai, muito obrigado pela segurança que temos em Cristo Jesus. Porque apesar de todas as nossas lutas humanas, em um dado momento da vida, nós
podemos reconhecer o teu cuidado e centrarmos outra vez a nossa vida de acordo com a tua vontade. Agora leva-nos em paz nesse momento de almoço e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós agora e para todos sempre. Eu não tinha visto. Tem uma pessoa, se você entrar no